Olá, bom dia, bem-vinda a mais um episódio da série Agilidade para Negócios. Hoje eu vou falar de colaboração, como a colaboração é importante demais para a gente ter de verdade agilidade para negócios. Eu sou Antônio Muniz, essa série ela tem o apoio da Anhanguera, Advisory Services e Digital Edu, a maior plataforma de conhecimento, compartilhamento aí de experiências de agilidade, gestão, negócios e carreira. E eu estou aqui com você para te ajudar a você de verdade gerar valor nas suas iniciativas, seja na sua carreira, seja na sua empresa. Aliás, se tem uma coisa que a gente tem que ter clareza se a gente quer crescer em qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que colaborar. É o tema de hoje. A colaboração, ela, claro que já sempre foi importante. Agora, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo tão imprevisível, nesse mundo tão complexo, é praticamente impossível alguém conseguir fazer alguma coisa sozinho. Fazer tudo de uma vez é muito difícil, é muito complexo. Então, a colaboração está aí para isso. E é um tema que eu adoro, né? A gente começou aí lá em 2019 com a jornada colaborativa, a gente escreve livros com especialistas, executivos, e a gente doa toda a receita. É uma maneira de a gente colaborar com a sociedade. E é um tema também que a gente pode trazer para dentro das empresas, especificamente, claro, na agilidade para negócios. Então, pensa comigo aqui, só para a gente deixar muito clara a importância da colaboração. Nós aprendemos, desde os primórdios lá da Revolução Industrial, a trabalhar muito fortemente fazendo uma coisa bem feita. Fazendo uma coisa com especialidade e eficiência. A gente aprendeu assim e foi muito bom, por muitos anos. Se você lembra lá do filme Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos, ele ficava o dia inteiro apertando parafuso. O dia inteiro apertando parafuso. Era uma atividade especializada. Como era uma atividade muito manual, uma atividade que ele tinha clareza do resultado, que o pedaço dele encaixava com outro pedaço, né? Ele olhava lá a esteira, a colaboração era até importante, né? Porque ele tinha que ir lá apertar o parafuso. No filme ele até tem lá umas cenas engraçadas demais, em que ele começa a espirrar, aí a esteira anda sem ele apertar o parafuso dele, atrapalha o coleguinha. É um pouco de colaboração. Só que a colaboração na agilidade para negócios, ela é muito mais importante, ela é muito mais, inclusive, obrigatória. Por quê? Porque em um time ágil, a gente não consegue ter somente especialistas. A gente tem que ter o especialista, né, a pessoa lá que conhece com profundidade o tema dela, mas ela tem que ter uma visão mais ampla da situação. Ela não pode ficar limitada ao pedacinho dela, ao quadradinho dela. Ela tem que ter uma visão muito maior. E com base nisso, entra a colaboração. Então vamos pensar aqui, resgatando o conceito básico de colaboração. Colaboração é quando a gente faz bem a nossa parte, se responsabiliza pela nossa parte, mas a gente está também contribuindo com outras pessoas. Mas para eu contribuir com outras equipes, com outras pessoas na minha empresa, eu preciso aumentar o meu repertório. Não basta eu ficar limitadinho aqui só no meu pedacinho. Eu tenho que ter uma visão mais ampla. É por isso que a gente não tem mais, não é mais suficiente o profissional ter só a sua especialidade. A gente tem que ter a nossa especialidade, mas tem que desenvolver outras habilidades complementares. Tudo bem, não com a mesma profundidade, mas com uma visão mais ampla. Pensa aqui na prática comigo. Agora eu vou trazer exemplos concretos na agilidade. Geralmente, a agilidade ela tem times multidisciplinares. O que é isso? Equipes que não se juntam mais por departamento fixo, né? Um departamento de compras, um departamento de
engenharia, o departamento de marketing, o departamento de TI. A gente aprendeu assim. Nessa época, a colaboração entre departamentos era menor, porque cada um fazia o seu pedacinho, lembra? Nesse mundo mais, lembra lá, complexo, acelerado, imprevisível, a gente não tem condição de ficar mais somente pensando no nosso pedaço, no nosso departamento. A gente tem que ter uma visão mais ampla. Então, geralmente, o time ágil, seja aí denominado squad ou não, você precisa colocar pessoas com habilidades, funções complementares. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu vou desenvolver um aplicativo, ou eu vou desenvolver um sistema empresarial. Vou desenvolver um jogo, qualquer que seja o aplicativo aqui, geralmente a agilidade ela é muito forte na tecnologia, né? Mas, independentemente da pessoa ser desenvolvedora ou não, vamos pensar então, um time ágil. Você vai ter lá uma pessoa que conhece de negócio. Você pode chamar ela de PO, analista de negócios. Tá? Você tem os times que desenvolvem a solução, desenvolvedor de software, por exemplo. Você pode ter alguém de UX, experiência do cliente. Você pode ter alguém que vai fazer o papel da qualidade, né, o QA. Você pode ter alguém de infraestrutura, de segurança. Você pode ter alguém de operações. Aí vai depender muito do produto que está sendo gerado ou que está sendo sustentado. Qual é a visão da colaboração específica nessa agilidade para negócios? Se eu estou desenvolvendo o software, eu não posso ficar mais limitado à minha função. Ah, não, eu só desenvolvo. Manda para mim que eu vou fazer código. Não dá mais para trabalhar assim. Esse desenvolvedor, ele tem que conhecer muito mais de negócio. Esse desenvolvedor ou essa desenvolvedora tem que ter clareza de que o software que está sendo desenvolvido não pode ser com aquela visão de bits e bytes, de linguagem de programação, não. Ele tem que pensar que eu estou construindo uma solução para um cliente, seja interno ou externo. Então, essa pessoa que desenvolve software, ela tem que conhecer não só de maneira profunda o software que ela desenvolve, a linguagem de programação, seja Java, Python, Go, qualquer que seja a linguagem. Ela tem que ter uma visão mais estratégica. A empresa está desenvolvendo esse software para quê? Como esse software se encaixa no plano estratégico da empresa? Como esse plano se encaixa de maneira, ou melhor, esse software se encaixa no plano da empresa expandir, no plano estratégico da empresa reduzir custo? Como isso acontece? Então, eu não tenho que pensar só no código, eu tenho que pensar de ponta a ponta na experiência do meu cliente. Então, claro que quem desenvolve conhecer com profundidade de linguagem de programação, sim, mas isso é só um pedacinho. Então, na colaboração, esse profissional que desenvolve software, ele vai conversar, ele vai co-criar a solução conversando com as outras pessoas. Lá no passado, essa comunicação era muito mais difícil, porque o time de desenvolvimento ficava no departamento de desenvolvimento, recebia lá os requisitos, codificava, mandava para a outra área testar, a outra área testava, encontrava erro, mandava de volta para ele, aí vinha briga, e na colaboração vinha guerra civil corporativa. Percebe como é que o mundo mudou tão fortemente? Qual o grande problema? Se você pega uma empresa mais tradicional, se você pega uma empresa que tem uma cultura muito forte, tradicional, as pessoas estão acostumadas eu fiz a minha parte. O meu pedaço foi feito, a culpa agora é do outro. Esse é o problema. E a colaboração, a essência dela é muito mais do que só fazer a minha parte. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou ter a visão clara do que eu preciso entregar, mas eu preciso também ter clareza de como o meu pedaço colabora com o todo. Colabora com as pessoas que trabalham na minha equipe ágil, que seja uma squad. Legal. Então, a colaboração é muito mais do que eu fazer bem feito a minha parte.
Aliás, deixa eu fortalecer uma coisa aqui. Fazer a nossa parte bem feita é um sinal de respeito aos outros. Isso também é colaboração, ok? Então, eu estou expandindo aqui lá para frente, pensando que a colaboração envolve muito mais do que fazer a minha parte. Agora, deixa eu dar um passo antes. Fazer a minha parte bem feita, com excelência, é um sinal de respeito aos outros que trabalham na minha equipe e é um sinal de competência e comprometimento a fazer melhor, fazer bem feito. Então, percebe que a colaboração tem diversos níveis de abordagem? As pessoas às vezes acham assim, a colaboração é fazer pelo outro. Cuidado também com isso. Colaboração é você fazer bem o seu, ter uma visão clara de que o seu está contribuindo com a empresa, ajudar os outros quando eles precisam. Então vamos imaginar, eu trabalho desenvolvendo software. Essa é a minha especialidade. Eu posso contribuir com quem é QA, por exemplo, ajudando essa pessoa que trabalha com QA com uma codificação que eu faço, um software com mais qualidade. Eu não vou fazer e falar, o teste é com outro. Isso não é colaboração. Colaboração é, eu vou fazer o meu melhor, eu vou aprender com o outro e vou ajudar o outro com a minha especialidade. Isso é lindo demais, porque você começa, por exemplo, a pensar assim, não basta eu fazer somente o meu pedacinho, se eu passo para o outro e não quero mais saber do resultado que vai dar. E, na verdade, na colaboração efetiva, na essência da agilidade para negócios, eu consigo fazer o meu bem feito e contribuo para que o outro também cresça. Então, eu falei do papel do desenvolvedor de software. Agora, vamos pegar o papel do QA na colaboração. É um dos papéis mais importantes para a colaboração, é do QA, que trabalha com qualidade de software. Por quê? Porque a qualidade de software, ela não deve ser limitada ao teste no final do ciclo. Eu já falei aqui em outro episódio da qualidade ágil, né? Lá eu comentei do shift left, que é, se eu trabalho como QA, como profissional de qualidade, eu preciso colaborar com todas as áreas. Eu preciso influenciar todas as áreas para que tenha qualidade. Então, lá no requisito, eu, como QA, já tenho que conversar, colaborar com essa pessoa do requisito, para ela pensar, peraí, como esse software, dentro do requisito, ele já pensa em qualidade. Aí, no desenvolvimento, como quem desenvolve já pensa em testes automatizados e implementa teste automatizado no software. Talvez o desenvolvedor não saiba fazer teste unitário, por exemplo. É uma maneira excelente de você começar a qualidade desde o início. Então, quem trabalha com QA, com qualidade, se tem a essência da colaboração, esse QA não vai apontar que o desenvolvedor não sabe ou não fez. Ele vai colaborar, vai ajudar esse desenvolvedor a fazer teste unitário. Vai fazer junto com ele no início, por exemplo. Aí tá bom. Aí eu falei agora do papel do QA, trazendo exemplos concretos aqui da colaboração dentro do time. Esse QA, ele também pode contribuir para o time lá na ponta, o time de operação, os próprios usuários, os próprios clientes finais daquela solução. Como? Pensando na experiência do cliente. Porque, nesse caso aqui que eu estou citando o exemplo do QA, mais importante do que fazer os testes é pensar no ponta a ponta. É pensar que, na prática, o que vale é o quê? É o software em produção. O que vale na prática? A experiência do cliente. O cliente vai usar o software. Por exemplo, vou abrir aqui o aplicativo. Como é que está a experiência desse cliente? Mas não tem erro nenhum, o software está funcionando, beleza. Mas, se está muito lento o aplicativo, o site, o sistema, está muito lento,
como eu, como desenvolvedor, como QA, como PO, como qualquer que seja a minha função, como eu posso contribuir para esse software melhorar a experiência do cliente? Ou a experiência do cliente cada vez mais ser melhorada e não piorada. Porque tem uma coisa que às vezes a gente não percebe, que é assim, o software está funcionando. Aí o próprio usuário, o próprio cliente pede um novo requisito. Ele quer que esse novo requisito não atrapalhe o que ele tinha antes. Eu não estou nem dizendo de erros, não. Estou dizendo do tempo de resposta. Eu estou dizendo da disponibilidade. Então, a colaboração, ela envolve muito, muito, muito mais isso. Ela envolve muito mais essa visão de que fazer o meu bem feito é só o primeiro passo. Se eu faço o meu bem feito, eu consigo contribuir com quem recebe o meu resultado, seja uma área interna, seja o próprio cliente. Então, fazer o meu bem feito é um exemplo excelente de colaboração. Só que não é suficiente, por quê? Porque as coisas estão mais complexas. Dificilmente o RH hoje ele consegue definir todas as responsabilidades das pessoas. Dificilmente. Então, vai ter aquela situação, acontece no vôlei, deixa que eu deixo, já viu? Vamos lá, alguém saca a bola fica entre duas pessoas. Aí eu acho que o meu colega vai pegar, o meu colega acha que vai pegar, a bola cai. Então, a bola cai entre duas pessoas. Quando a gente joga vôlei, por exemplo, a gente tenta fazer isso, né? Você tenta dar um saque no meio dos dois, para os dois não saberem de quem é a bola. No beach tênis, eu estava lembrando aqui, de uma vez que eu joguei, eu sacava no meio lá do meu oponente, né? Porque faz parte do jogo você atrapalhar a recepção do outro, beleza. Só que tem uma outra situação, quando os dois vão e batem de cabeça. Acontece isso às vezes. Ou seja, dificilmente, trazendo para as empresas agora, alguém de um departamento de RH vai conseguir definir claramente, ó, a função da atividade, ou melhor, a função tal, o papel é a responsabilidade, né? Esse faz tudo isso, esse faz tudo aquilo. Cada vez mais, a gente, nesse mundo tão complexo, não dá para você determinar tudo o que um é responsável e que é outro. Por isso que a colaboração é tão importante. Deixa eu dar outro exemplo, que aí fica melhor. Eu sou desenvolvedor de software. Estou desenvolvendo software lá. E aí eu estou trabalhando numa empresa que ainda é naquele modelo tradicional. Depois que desenvolve, a área de QA testa. Né? Vamos dizer assim? Vamos lá. O que acontece quando a gente não tem essa cultura de colaboração? A pessoa que trabalha como QA vai ficar esperando de braço cruzado. Né? Não, estou esperando. Depois do desenvolvimento é que eu vou testar. Esse é o padrão. Agora, se essa pessoa de QA tem a cultura colaborativa, ela pode antecipar as coisas por ela. Ela sabe que o desenvolvedor está trabalhando. Ela pode perguntar, ô desenvolvedor, tem alguma coisa que eu possa contribuir aí? Para acelerar? Para ajudar a ter mais qualidade? Por isso que entra a equipe multidisciplinar. Então, se eu trabalho como QA, nesse exemplo aqui, eu poderia, nas horas vagas, aprender a desenvolver software. Eu poderia, nas horas vagas, saber práticas de DevOps para automatizar a implantação. E aí, se acontecer de um dia não chegar nada para eu fazer, eu posso levantar a mão. Na reunião diária, por exemplo, na agilidade que nós temos, se o QA está sem o que fazer, ele levanta a mão. Pessoal, hoje o plano nas minhas atividades diárias, eu ainda estou esperando chegar lá da sprint, a parte do teste. Eu estou disponível, eu posso ajudar. Já pensou a surpresa das outras pessoas da equipe? Alguém levantar a mão e falar, olha, hoje e amanhã eu estou com pouca atividade.
eu estou disponível. Para essa pessoa fazer isso, ela tem que ter muito espírito colaborativo, primeira coisa. E segundo, ela pode desenvolver outras habilidades e contribuir com essas outras habilidades. Fazer, por exemplo, uma entrevista, ajudando na área de negócio. O que eu estou dizendo aqui é a colaboração na agilidade para negócios, ela vai muito, muito além do plano de cargos e salários, no sentido dos papéis e responsabilidades. E aí, pensa comigo, você é líder da equipe, você é empreendedor, você está vendo que alguém tem essência da agilidade, tem essência da colaboração e quer de verdade contribuir para a equipe. Aí, lá na frente, tem uma oportunidade para alguém ser promovido. Quem vai ser? Aquele que ficou quietinho, não contribuiu além do que estava previsto, ou quem levanta a mão? Esse é o papel da colaboração. Vou dar um exemplo aqui que eu costumo fazer em palestra, e eu fiz em BH, na quinta-feira. Estava lá no evento de ARPA, a gente visita várias cidades. Alguns de vocês aí estavam lá, né? Sempre tem gente que me acompanha no LinkedIn nos eventos. E aí, olha que interessante. Tem lá um desenho que eu coloco justamente de colaboração. Equipes protagonistas. Equipes protagonistas é um dos pilares da agilidade para negócios. Quem está chegando agora aqui, ou vai assistir essa gravação depois, seja na Digital Edu, lá no Spotify, Agilidade para Negócio, ou aqui no LinkedIn, fica a dica. Pega um dos primeiros episódios dessa série Agilidade para Negócios. Lá eu falei dos 8 pilares da agilidade para negócios. E esse foi o tema da minha palestra, também lá no evento em BH. Muito bem. Quando eu falo que o pilar equipe protagonista é importante, eu tenho um slide lá do jogo de frescobol. Eu já faço essa analogia há alguns anos, desde 2018 eu uso esse slide, 2018, 2019. E aí tem tudo a ver com colaboração. A diferença do jogo tênis para o jogo frescobol. O jogo é parecido. 2 raquetes, 2 jogadores, uma bolinha. O jogo tênis eu vou dar um saque que eu quero destruir o outro, eu quero atrapalhar que o outro não devolva a bola, né? Aí eu faço ponta. Então, no jogo tênis, só tem um ganhador. No jogo frescobol, se a bola cai, os dois perdem. Então, no jogo frescobol é assim, eu tenho clareza de que eu tenho que me esforçar para salvar a bola do coleguinha. Porque no jogo frescobol é assim, eu tenho que manter a bola no alto junto com o outro. Pá, pá, né? É legal demais. A essência do jogo muda. Então a colaboração é isso. Não adianta eu fazer a minha parte se o outro departamento, a outra squad não fez a parte dela. A bola vai cair no chão. O cliente vai reclamar, o cliente vai trocar de empresa. Então, é interessante que na colaboração muda essa ideia de que, eu fiz a minha parte, agora está com o outro. Não. Eu fiz a minha parte e eu vou ajudar o outro a fazer a parte dele quando necessário. E aí eu falei uma parada aqui, só para reforçar, colaboração não é fazer pelo outro. Colaboração é fazer bem feito o seu e contribuir para o outro fazer o dele. Claro, você que é líder, você, em algum momento você tem que ensinar, você pode até fazer pelo outro. Mas não é correto, né? Isso não é colaboração. Porque a outra pessoa, ela tem as suas responsabilidades. Então você não vai fazer pelo outro. Você vai ajudar o outro a fazer melhor. E aí você ensina uma vez, ensina 2 vezes. Na terceira, espera-se que a outra pessoa faça bem feito. Recapitulando aqui para a gente poder responder perguntas, tá bom? Então, se você está aqui ao vivo, você pode colocar perguntas tanto lá na Digital Edu, na plataforma, se você está lá, ou aqui no meu LinkedIn, tá bom? E aí eu vou priorizar as perguntas. Mas só para fechar aqui uma conclusão. Qual a importância da colaboração para agilidade, na agilidade para negócios? Primeira coisa, eu vou fazer o meu melhor.
Eu vou me desenvolver para fazer cada vez melhor o meu. Eu estou colaborando. Percebe que interessante isso? Colaborar, muitas das vezes as pessoas querem ajudar os outros sem fazer o seu. Então, colaborar é, vou fazer o meu melhor. E fazer o meu melhor é, prometi, vou cumprir. Combinei uma data, vou entregar na data. Isso é colaborar. Vou fazer com excelência técnica aquilo que me cabe. Isso é colaborar. Porque quando eu não faço o meu bem feito, eu estou atrapalhando a outra equipe. Isso não é colaboração. Às vezes as pessoas acham assim, colaborar é ajudar, é fazer pelo outro. Não é isso. Colaborar é, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cumprir o combinado. Eu vou, se possível, antecipar coisas. Beleza. Primeiro passo da colaboração. Aí sim, eu tenho que agora ter uma visão mais estratégica. Eu estou percebendo que eu faço o meu melhor, mas o outro não está fazendo a parte dele. Eu não preciso ser chefe do outro para dar um toque nele. Eu posso chamar, perguntar qual é a dificuldade, contribuir para que o outro faça o dele. Tá bom. Pode acontecer aquela coisa do QA que eu comentei, né? O QA está paradão lá porque ainda está no ciclo de desenvolvimento. O QA levanta a mão. Então, mais importante do que se meter no trabalho do outro e apontar que o outro não está fazendo dele, é tu fazer bem o seu e você ter condição de ajudar o outro. Aí ele fazer o dele. Pode acontecer na prática. Poxa, Muniz, o outro não consegue porque ele não sabe. Ele foi colocado numa atividade que faltou treinamento. Isso acontece. Ou ele assumiu mais recentemente a atividade, ou ele recebeu atividades que ele ainda não fez. Alguém tem que ajudar. Mas tem uma coisa também, quando a gente fala de colaboração, é você buscar conhecimentos. Não ficar esperando de braço cruzado. Então, percebe que quando fala de colaboração, é muito mais do que só ajudar o outro. É você fazer o seu bem feito. Eu estou fortalecendo isso aqui, porque às vezes as pessoas querem ajudar o outro sem fazer o seu bem feito. Aí acha que está colaborando e não está. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um negócio mal feito, isso vai trazer consequências. Alguém vai ter que consertar isso antes de chegar no cliente. Então, faz o seu bem feito e aí você já está contribuindo. Olha que legal isso. Aí você começa a ajudar os outros. Legal? Vou ver aqui, então, se tem perguntas. Vejamos aqui. Tem uma pergunta aqui do Márcio Dantas. Deu bom dia aqui para a gente. Bom dia, Márcio. Ele fala assim, na teoria, a colaboração ágil funciona muito bem. Mas, na prática, muitas empresas ainda sofrem com a guerra de silos, como a TI versus negócios. Concordo com você, Márcio. Na prática, tem muito disso ainda, né? Aí ele vem lá, continua, né? Na sua experiência, qual é o primeiro passo mais eficaz para quebrar essa barreira cultural antes mesmo de implementar ferramentas frameworks? Márcio, excelente pergunta, cara. O grande desafio é esse, né? É que nem hoje a gente fala muito de IA, mas a gente sabe que implantar uma ferramenta é muito mais fácil do que resolver problemas culturais. E o principal, ou um dos principais, né, Márcio, é esse. Essa guerra, né? Eu de negócio versus a área de TI. Não tem que ter isso. Eu estou dando aula, Márcio, no MBA, que tem muitas pessoas da área de negócio, área financeira, e o MBA é de tecnologia. E é interessante que a equipe das áreas de negócio, elas já falam coisas de tecnologia. Então, as duas coisas, trazendo aqui uma situação concreta para você, Márcio, ao mesmo tempo em que nós de TI, a gente fala que o usuário não sabe o que quer, porque geralmente é assim, né? Começa a guerra assim. Esse usuário não sabe o que quer. Em vez de a gente falar isso, a gente fala com mais clareza na linguagem do usuário, na linguagem de negócio. Então, você pediu ações concretas, né, de como a gente reduz esse conflito.
Primeira coisa, área de tecnologia, quando for falar com o usuário, tem que falar na linguagem do usuário. E não na linguagem tecniquez que eles não vão entender, não são obrigados a entender. Então, o primeiro ponto é não se colocar nós de tecnologia no pedestal. Não, a gente sabe tudo, o usuário não sabe nada. Cada vez mais isso está reduzindo muito. O usuário está sabendo muito de tecnologia hoje. Está acessível. Então, a comunicação, né, Márcio, ela é fundamental. Agora, se uma empresa ela já tem essa cultura impregnada, é mais difícil. Então, a minha dica sempre é, vamos fazer nós o que está ao nosso alcance. Porque realmente, Márcio, essa cultura de TI versus área de negócio versus TI, é um negócio cultural, é difícil de mudar. Então, a minha recomendação sempre é, vamos dar o exemplo. Eu pego o meu caso, eu mudo. Eu consigo minimamente fazer o que está no meu alcance. Opa, já tá bom. Aí você começa a dar o exemplo. Né? Então, esse é um. Eu nunca aponto o dedo que o usuário não sabe o que quer. Não. Eu preciso ajudá-lo a esclarecer o que ele precisa. Se ele não souber perguntar, eu ajudo ele a perguntar. Eu faço o protótipo. Ele não sabe claramente o que ele quer, como é que ele quer o relatório, como é que ele quer a funcionalidade. Ele não sabe, ok, não vou apontar o dedo para ele. Eu vou rabiscar no papel. É isso mesmo. Esse é o problema que você quer resolver? Então, com certeza, esse usuário, ele vai, essa área de negócio, falar, pô, que legal. Esse desenvolvedor, esse pessoal de TI, está preocupado em resolver o meu problema. Porque, muitas vezes, a gente recebia as coisas da área de negócio e fala, escreve o que você quer aí. Aí a gente fazia o que o cara escreveu. Aí dava errado, ó, fiz o que tu pediu. Cada vez mais, isso é ruim, porque é muito complexo para o usuário. Muitas das vezes ele não sabe o que ele quer, mesmo. Isso não é vergonha. Pode ser que ele esteja com muita coisa na cabeça, tem que fazer um download. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, por outro lado, as áreas de negócio também, elas têm que melhorar em que aspecto? Que elas não são cliente. Às vezes, dentro da empresa, não, eu pedi, a TI que não entregou. Peraí, é a mesma equipe, camisa única. Né? Dentro da empresa, a gente é um time só, pô. Então, eu não posso querer, como área de negócio, falar que eu mando, tem que ser o que eu mandei. Não, tem que ser o melhor para o cliente externo. Tem que ser o melhor para a empresa. Então, Márcio, eu vejo que é uma situação que envolve os dois lados. Eu até faço uma brincadeira nas palestras às vezes, que TI para a área de negócio, eles às vezes nos sacaneiam, né? Dizendo que TI não é tecnologia da informação. Tem 3 significados, Márcio. Teve até um dos livros que eu coloquei isso. Não lembro qual livro que eu coloquei agora. Tudo incluso. A área de negócio que é tudo incluso. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Como se estivesse no rodízio. Sabe como é que é? Que você paga e pode comer tudo? Vai comendo um montão de coisa que vai te fazer mal. Às vezes, as áreas de negócio, elas trabalham assim. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Pede coisa que nunca vai usar. Mas por quê? Porque se não pedir agora, depois, para fazer uma mudança é mais difícil, né? No requisito. Então, sai pedindo. Isso está errado. Por isso que na agilidade, a gente usa o MVP, mínimo produto viável. E eu vou fazer aquilo que é mais importante. E depois eu faço outra coisa que é mais importante. Eu vou entregando valor aos poucos, né? Não faço aquele plano completo. Então, tudo incluso é um grande erro. A TI não tem que ser tudo incluso. Outro TI, que às vezes a área de negócio nos rotula, a área de negócio rotula a área de TI como está incompleto. Né? Nunca a gente entrega o que eles pedem. Esse é outro problema, que gera essa falta de comunicação. E o outro, chega a ser triste, o outro TI, tempo indeterminado. Eu estou dizendo esses 3 aqui, pessoal, isso aí eu absorvi como? Conversa com as áreas de negócio, aquelas brincadeirinhas, né? Ah, TI é isso, TI é aquilo. Então, do mesmo jeito que nós de TI, às vezes a gente fala mal do usuário, que o usuário não sabe nada, o usuário é isso e aquilo, eles, área de negócio, também falam da gente. É a guerra civil corporativa. Quem ganha? Ninguém. Todo mundo perde. Então, o primeiro passo é esse.
a gente ter clareza de que todos da TI, todos da área de negócio deveriam ter o mesmo objetivo. Qual que é? Se juntar para entregar a melhor solução para o nosso cliente, para a empresa prosperar. Quando todo mundo ganha, todo mundo ganha. É um pouco disso. Né? O Brasil jogou ontem contra o Japão, né? Tomou 1-0, aquele sufoco. Foi uma falha individual. Até o jogador do Flamengo, o Danilo, lá, falhou na saída. O Brasil estava jogando pra caramba, jogando muito, mais do que o Japão. O Japão pegou uma bola, pum, gol. Aí a gente, né, se destruturou. Mas o Danilo, ele falou no final, né, o Brasil virou e tal, ele falou, ó, eu errei, eu assumo. Mas um time, todo mundo ganha e todo mundo perde. Né? Ter uma falha individual acontece, a gente é humano. O que não pode imaginar lá na hora, todo mundo apontando dentro do Danilo. Caramba, isso, aquilo. O cara é destabilizar e, de repente, errar de novo. Vai ter que sair do time. Então, na empresa, a mesma coisa. A gente tem que ter clareza de se preparar para fazer o melhor, mas a gente erra, a gente é humano. Quando a gente erra, tem que ter outras pessoas na equipe para nos ajudar a não errar mais aquele erro. A superar o erro. No Brasil, é interessante, né? Eu estava ouvindo os comentários lá no jogo, cara, as pessoas falam mal pra caramba. Aí quando vira, parabéns, né? É um absurdo isso. Mas acontece. E olha que eu tô falando de comentarista profissional, jornalista. Porque enquanto tá dando errado, todo mundo tá olhando. Não, tá isso, tá errado, tá. Quando dá certo, ai, que bom. O Ancelotti agora é um gênio, né? Então tem que ter esse cuidado. Não ficar marretando o outro, né? TI falando mal de negócio falando mal de TI não resolve nada. Todo mundo ganha, como todo mundo ganha. Então, Márcio, obrigado pela tua pergunta aí, foi muito interessante, porque realmente a gente às vezes se abala, né? Eu mesmo, eu trabalhei durante anos na área de tecnologia e era muito ruim isso, né? Você olhar dentro da empresa, outros departamentos falando mal do seu trabalho, ou falando mal da sua equipe, porque uma coisinha foi mal interpretada, né? É ruim, todo mundo perde. A Jéssica Alves Rodrigues falou assim, faça o seu bem e aí auxilie outros. Isso aí, a Jéssica capturou aí o principal da live de hoje, né, pessoal? É isso. Faz o seu bem e aí depois você ajuda os outros. Porque se você quiser ajudar os outros sem fazer o seu bem, pode ser pior. Grava essa. Tem uma pergunta também do Naldo, grande Naldo, colocou assim, como medir se a colaboração está realmente trazendo valor para o cliente e para a equipe? Naldo, essa aí é a pergunta dos milhões. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, e aí eu acho que eu consigo responder a sua pergunta. Uma maneira da gente medir se a colaboração de verdade acontece é quando, por exemplo, tem uma situação de um prazo, né? Vamos pegar de um prazo aí essa entrega. Eu estou com prazo, assim, entregar tal coisa. E aí, eu sou responsável por essa entrega, por esse prazo. E por algum motivo, ou eu esqueci, eu sou humano, ou eu estou vendo que eu não vou entregar, fazer melhor, né? Que a gente falou que a colaboração é fazer o nosso melhor para depois ajudar, não foi? Pensa nisso. Então, vou pegar o melhor exemplo da colaboração, tá, Naldo? Eu estou vendo que eu combinei alguma coisa para entregar na sexta-feira agora. Sexta-feira. Hoje é terça. E eu estou preocupado porque alguma coisa aconteceu diferente do que eu planejei e eu não vou conseguir entregar na sexta. Eu não vou esperar sexta-feira para falar isso. Eu vou falar o quanto antes. Se eu soube hoje, que eu tenho dúvida se eu vou entregar na sexta, eu já levanto a mão hoje. Ou na reunião diária, ou eu mando mensagem para alguém, sinalizando, para alguém que eu me comprometi. O ideal, se a equipe é uma equipe que pratica agilidade na essência, é numa reunião diária, né? Ó, pessoal, tive um imprevisto, aconteceu uma coisa diferente do que eu planejei, eu estou preocupado se eu vou conseguir entregar na sexta-feira. Já levantei a mão, hoje é terça, né? Alguém da equipe levanta a mão. Olha que exemplo lindo de agilidade.
Alguém na equipe levanta a mão. Ô fulano, qual a dificuldade? Eu posso contribuir nisso, nisso, nisso. Isso é colaboração na prática, tá vendo? Não precisa nem ter, de preferência, a própria equipe resolve. Não precisa sinalizar para líder nenhum, entende? Aí, alguém pode levantar a mão e falar, olha, realmente, o prazo era sexta-feira, mas eu consigo negociar com o cliente para a gente entregar na segunda e não tem nenhum problema. É uma outra maneira de você colaborar. Então, não. Essa pergunta também é muito interessante, porque ela traz algo prático. Como a gente mede ou como a gente observa se de verdade aquela equipe tem colaboração. É quando as pessoas se ajudam mesmo, né? Alguém tem uma dificuldade, o outro levanta a mão, tenta ajudar. E aí eu tenho um orgulho danado, porque na Advisor, IT Services, na editora Brasport, e até na jornada colaborativa, a gente vê isso na prática. Alguém está com alguma dificuldade e as pessoas tentam ajudar, aquela coisa do vamos que vamos, né? Então, esses são exemplos reais de como a gente observa a colaboração. E quer ver uma coisa mais interessante? Nós somos seres sociais. Quando a gente observa uma ação concreta, a gente se espelha nela. Se a equipe realmente se ajuda de verdade, eu não estou dizendo algo artificial só para parecer bonito na foto, não, né? A gente sabe que tem isso. Na reunião todo mundo ajuda, mas nos bastidores está todo mundo lá se odiando ou não se ajudando, né? Fala que vai ajudar e não ajuda. Não estou dizendo isso. Estou dizendo a essência da colaboração. Sabe o que acontece? Lembra lá do frescobol? Alguém jogou para mim a bola errada. Eu não vou acusar, até porque a bola vai cair. Eu me esforço. Aqui em Copacabana tem gente que joga, né, frescobol. As pessoas vê se rolam no chão, na areia toda, se suja todo, para salvar uma bola. Se alguém se esforça para salvar uma bola, na próxima, o outro também vai se esforçar. Então é muito isso na vida, né? E assim, a gente não... Você pode ver as pessoas que ficam depressivas, ficam doentes, geralmente que elas se fecham. A gente precisa um do outro. Você precisa da sua família, na empresa você precisa dos colegas, ninguém faz nada sozinho. Coisas grandes dependem de pessoas grandes que se ajudam. E aí, Naldo, olha que interessante esse ponto. Quando a gente se ajuda de verdade, você se sente feliz em ajudar o outro, retribuindo, mas ajudando para o outro crescer. Então, é uma reação de causa e efeito, né? Se eu colaboro hoje, amanhã estão colaborando comigo. Se eu ajudo hoje, amanhã estão me ajudando. É uma reação, um ciclo, é um círculo virtuoso, né? Ajuda em cima de ajuda. Então, esse é outro exemplo de colaboração. As pessoas de verdade estão contribuindo, sem ninguém pedir. Esse aí é o melhor de todos. Rafael Chaves colocou também aqui uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre um time tecnicamente forte, mas pouco colaborativo, e um time mediano, mas com colaboração de verdade, qual entrega resultado de negócio mais consistente a longo prazo? Adorei tua pergunta, Rafael. Essa é uma questão aí fundamental, né? Se a gente pega aí empresas inovadoras, empresas de sucesso, essas empresas têm condição de contratar, né, Rafael, os melhores, tecnicamente falando. Eu vou responder por mim e vou responder por pesquisa, tá bom, Rafael? Por situação aí de mercado. A segunda opção que você falou, ela costuma ser melhor. Você tem um time mediano, que não tem os melhores especialistas, mas é um time colaborativo, a chance de sucesso é muito maior. Porque quando o time é muito bom tecnicamente, mas não se ajuda, às vezes eles até se atrapalham. Então, estamos em um momento de Copa do Mundo. A gente vê muito isso no futebol. Às vezes o futebol lá tem um craque, 2, 10, 11 craques. Se cada um jogar só para si, não passar bola, não se esforçar pelo outro quando o outro perde a bola, o time tem mais chance de perder. Porque as pessoas se esforçam quando todos estão se esforçando. Então, no futebol tem muito isso. E na equipe
na agilidade para negócios, né, Rafa, que você colocou aqui, tem tudo a ver também, na minha visão. O ideal mesmo é que tivesse os melhores técnicos, os melhores especialistas, os mais bem preparados, querendo colaborar. Aí eu nirvana, né? Quando isso acontece no futebol, o time é campeão. Porque tem um montão querendo ser campeão, né? Só pode ser um. Na empresa, todo mundo pode ser campeão, né? Se a pessoa se dedica a melhorar, melhorar, melhorar e colaborar, pô, é sucesso essa equipe. Então, se tivesse que escolher entre os dois, a segunda opção, um time mediano que quer colaborar muito, ele se supera. Mas o ideal é trazer esse time técnico para colaborar. Aí é o perfeito, né? Esse é o ideal. O Luiz Henrique colocou assim: a colaboração é essencial para interagir na dependência e mitigar o atrito. Perfeito, o Luiz, excelente. Porque a ideia também que a gente tem que ter clareza é que nesse mundo complexo, imprevisível e veloz, uma pessoa dificilmente consegue ter todas as habilidades necessárias para entregar um produto, um serviço, um processo que atenda essa complexidade do lado de cá, entende? Então, cada vez mais, eu tenho que ser muito bom numa coisa, em algumas coisas, e eu tenho que ter humildade intelectual de que eu não sou bom em outras. Aí eu vou e passo a bola para o outro. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Na editora Brasport, e a essência da jornada colaborativa era muito isso. A gente pega na jornada, né? Pessoas, 10 pessoas, por exemplo, cada um com uma experiência para escrever um livro, por exemplo, um livro de RH e Playbook. Nós pegamos 10 pessoas que são muito feras, trabalham nas maiores empresas do mundo, e elas trabalham com a parte de RH. Cada uma escreveu um capítulo de alguma coisa que elas são as melhores. Pô, esse livro ficou muito bom. Então, a essência da colaboração. Colaboração também é somar especialidades, expertises complementares. Trazer para a Brasport. Eu, como presidente do conselho, eu tenho como missão garantir que os temas dos livros têm aderência à nossa linha editorial. Esse é o meu papel. Mas eu não sei diagramar livro. Eu não tenho competência para fazer uma revisão com português excelente. Não tenho essa habilidade. Eu preciso de pessoas que garantam que o livro vá para as livrarias, vá para os eventos. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho nem tempo para ver tudo isso. Então, eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda naquilo que eu não tenho competência. Isso é colaboração também. Advisory Services. Nós temos basicamente 2 serviços principais. Um é melhoria de processo, aplicando agilidade, DevOps e qualidade de software. E tem alocação de profissionais. Eu sozinho não conseguiria. Embora eu estude muito, pratique muito, eu fundei a Advisory Services, mas eu não consigo sozinho. Aí eu tenho que ter pessoas melhores do que a minha competência em outras atividades, percebe? Aí você soma. Então, colaboração também é isso. O líder, por exemplo, a líder tem humildade intelectual, que eu não consigo fazer tudo. Por falta de tempo, por falta de competência, e está tudo bem. Aí eu tenho pessoas muito melhores para fazer. Isso é colaboração também. Então, é bacana, né, que as perguntas me ajudaram aqui a complementar o tema. Foi ótimo. Contribuiu aí para a gente fechar melhor essa live. Isso é colaboração, tá vendo? Eu defini um roteiro aqui. Falei fortemente, colaboração é fazer bem e contribuir com o outro. Fui nessa linha, vocês perceberam, né? As perguntas que vieram me ajudaram a enriquecer a live. A gente praticou a essência da colaboração aqui na própria live. Ou seja, uma pergunta com uma visão complementar à minha me ajuda a fechar algumas lacunas e a contribuir mais com vocês. Então, eu gosto disso nas lives ao vivo por isso também, né? Porque nas perguntas eu consigo expandir aquilo que eu pensei, aquilo que eu planejei. Isso é colaboração na veia. Então,
Parabéns para você que chegou até o final aqui, seja ao vivo, seja no Spotify Agilidade para Negócios, ou seja na Digital Edu. Aproveita aí também, na Digital Edu você pode responder lá uma pergunta para ganhar o certificado de hoje, tá bom? E a gente se encontra na próxima live da série Agilidade para Negócios e na série Livros na Carreira. Inclusive, na quinta-feira, a gente vai ter aqui, 9 da manhã, um episódio fera aí de Livros na Carreira. Eu te encontro lá. Tchau, tchau. Bom dia.